Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E nesta aula vamos falar sobre os autômatos finitos não determinísticos. Então, um autômato finito não determinístico, abreviado como AFND, e nesse momento sem transição vazio, não se preocupe com esse termo, nós vamos explicar mais para frente essa questão de transição vazio, ele vai ser diferente dos autômatos finitos determinísticos pelo fato de que o codomínio da função de transição ele vai ser 2 elevado a q, ou seja, 2 elevado à quantidade de estados, e não simplesmente a quantidade de estados do meu autômato. Em outras palavras, aqui é representado aqui nesse mapeamento, então a função de transição ela vai ser um mapeamento do conjunto de estados pelo conjunto do meu alfabeto, símbolos do meu alfabeto, e isso vai implicar em 2 elevado a q possibilidades, né, de transições. Quais são as consequências? Bom, a primeira consequência é que isso vai introduzir, em alguns momentos, impasse em configurações não finais. Vai ver isso na prática. A segunda consequência é que esse mapeamento, essa nova função de transição, vai provocar, de fato, não determinismo, no sentido literal da palavra. Ou seja, haverá mais de uma possibilidade de movimentação quando eu tiver, por exemplo, dado que eu estou num estado que vem um símbolo na minha fita de entrada, eu vou poder ir para mais de um estado possível. Então, só fazendo aqui um paralelo, lá no nosso autômato finito determinístico, quando eu estava num determinado estado e vinha um símbolo na minha fita de entrada, o autômato sabia exatamente qual o movimento executar, ou seja, ele sabia para qual estado ele iria. Só tinha uma possibilidade de movimento. Agora, aqui no nosso autômato finito não determinístico, quando o autômato está no determinado estado e tem um símbolo na minha fita de entrada, ele pode se movimentar para um ou mais estados, né? Ou seja, ele tem mais possibilidade de movimento. E aí que gera essa questão do não determinismo. Ele não sabe para qual ir, né? Então ele vai tentar, obviamente, fazer isso em paralelo, tentar todas as possibilidades, a gente vai ver já já como é que ele vai tratar isso daí. Então, basicamente, a diferença do não determinismo para o determinismo está na forma como a computação vai acontecer. Então, vocês observam aqui na figura ó, que no caso de um autômato finito determinístico, a computação ela é determinística, ou seja, ele sempre vai saber para qual estado ele deve ir. Tá? Ele já sabe, porque só tem um caminho possível. E aí ele vai te levar a uma situação, a configuração final de aceita, ele atingir após o final da cadeia, a leitura da cadeia, ele atingir um estado final, ou rejeita caso ele trave, né, se for um autômato finito determinístico com função de transição parcial, ele trave ali em algum momento, ou se for um autômato finito determinístico com função de transição total, lembram disso? Ele vai ter que atingir o final da cadeia, e se nesse final da cadeia ele chegar e chegar num estado que não seja final, então o autômato finito determinístico ele vai rejeitar aquela cadeia. Já no caso de um autômato finito não determinístico, né, veja que a computação ela ocorre como se fosse em paralelo. Né? Eu tenho várias possibilidades, né, aqui de acontecer. Tá? Várias possibilidades do meu autômato seguir, vários caminhos que ele pode seguir. Né? Ele não sabe qual caminho vai levar o estado de aceita, mas em algum desses caminhos aqui que ele vai seguir, ele pode chegar a uma configuração de aceitação daquela cadeia. Tá? Então, ele não tem como seguir um caminho, ele tem várias possibilidades. Por quê? Porque, dado que ele está no estado e vê um símbolo na minha fita de entrada, ele pode se mover para vários, vamos dizer, vários estados, né? Próximos estados. Então, aqui, ó, nos autômatos finitos determinísticos, há pelo menos 3 interpretações para uma computação não determinística. Seriam elas oráculo, paralelismo e o backtrack. O oráculo é mais ou menos como se a máquina adivinhasse qual escolha leva ao reconhecimento da cadeia, se tal escolha existir, obviamente, se aquela cadeia for aceita por pertencer àquela linguagem, né? E segue essa escolha. Então, ele já sabe de antemão, né, se existir a escolha, se ele sabe que existe um caminho, né, vai levar à configuração final de aceito, então ele vai escolher aquele caminho. Né? Então, se existe uma maneira de aceitar a cadeia, a máquina adivinha a maneira de aceita a cadeia. Tá?
A outra possibilidade, outra interpretação é em relação ao paralelismo, né? Ou seja, a máquina vai se dividir em múltiplas cópias e cada uma continua computando normalmente, né? E aí uma cadeia ela é aceita se pelo menos uma cópia da máquina aceita a cadeia. Então tudo vai acontecer de forma paralela. É como se eu criasse, para cada caminho, eu criasse uma máquina de estados e se um desses caminhos que vão sendo executados em paralelo atingir, né, uma configuração final de aceita, então aquela cadeia ela é aceita pelo autômato. Caso contrário, se nenhuma desses caminhos atingir uma situação de aceitação, uma configuração final de aceitação, então aquela cadeia vai ser rejeitada pelo autômato. Tá? Uma outra implementação interessante aqui é utilizando o backtracking, né? A máquina escolhe um caminho que ainda não foi testado e segue nesse caminho. Caso essa escolha leve à rejeição da cadeia, ou seja, há uma questão de impasse, né, ali, por exemplo, né? Então a máquina retorna ao ponto da última escolha, ou seja, ela faz o backtrack, e aí faz uma nova opção, ela vai tentar outro caminho. E aí, se existe uma maneira de aceitar aquela cadeia, a máquina vai encontrar esse caminho, pois ela tenta todas as computações alternativas possíveis. Ela tem todas as possibilidades, né? Isso implementa o backtrack. Geralmente, né, nós temos aqui o paralelismo e o backtrack como as principais formas de implementar. Claro que esse oráculo dependeria de já saber qual é o estado que leva, o caminho que leva à aceitação, né? Aí a máquina seguiria aquele caminho. Praticamente aqui ela vai adivinhar, né? Seria como se eu pegasse no primeiro teste, ela já conseguisse ali encontrar vamos dizer, o caminho que leva à aceitação daquela cadeia, se esse caminho novamente existir. Então, geralmente, a gente trabalha com essas duas formas de interpretação ou implementação. Tá? Então, o que seria? Eu falei várias vezes aqui em aceitação e rejeição de um AFND, né? Então, o AFND ele vai aceitar uma cadeia de entrada quando houver alguma sequência de movimentos que me leve à configuração inicial para uma configuração final. Então, condição de aceitação de uma cadeia é que ela tem que atingir um estado final associado ao esgotamento da cadeia de entrada. Então, em algum momento, em alguma sequência de movimento, em algum daqueles caminhos que o autômato vai seguir, se ele atingir o final da cadeia e, ao atingir o final da cadeia, ele atinge o estado final, então esse autômato finito não determinístico, esse AFND, ele aceita a cadeia. E aí, claro, que como ele vai seguir várias possibilidades, pode existir mais de uma sequência que satisfaça essa condição. Agora, quando é que ele vai rejeitar? Né? Quando é que um AFND vai rejeitar? Ele vai rejeitar a cadeia de entrada se todas as alternativas de sequência gerarem insucesso no reconhecimento. Então, em todos os caminhos que ele vai seguir, seja ele de forma paralela ou utilizando lá o conceito de backtrack, depois que ele testou todas as possibilidades, e nenhuma desses caminhos ele atingir uma configuração final de aceitação, né, ou seja, atingir um estado final, então esse autômato ele vai rejeitar aquela cadeia. Okay? Então vamos ver aqui um exemplo para clarear todos esses conceitos. Né? Então vamos considerar esse autômato aqui. Veja que a definição do meu autômato finito não determinístico é exatamente igual a de um autômato finito determinístico. O que vai diferenciar de um de outro é exatamente a função de transição. Tá? Então aqui ó, tenho nesse autômato o conjunto de estados, Q0, Q1, Q2. O alfabeto, no caso aqui, é ABC, e aqui a função de transição. Agora observe aqui como é que é diferente a função de transição. Dado que eu estou em Q0 e venho A, veja que ao mesmo tempo o autômato ele pode ir para Q1 ou ele pode ir para Q2. Agora eu utilizo essas chaves aqui para indicar o meu estado, tá? Ele pode ir para Q1, Q2, ou seja, ele pode tanto para Q1 quanto para Q2. Na nossa representação gráfica, né, utilizando o diagrama de estado, a gente pode observar melhor essa situação aqui. Ó. Então, dado que eu estou em Q0, lembrando que Q0 é o estado inicial. Se vier um A, ele vai para Q1. Mas se vier um A, ele vai para Q2. Isso aqui caracteriza ou não o determinismo, porque ele não sabe o que vem. Ele não sabe para onde ir. Ele vai o quê? Como ele não sabe, ele vai tentar os dois caminhos, né, obviamente. E aqui em Q1,
nós temos também, ó, por exemplo, outro não determinismo. Dado que eu estou em Q1 e venho B, ó, continua em Q1, vocês podem olhar para cá também, ó. Dado que está em B, dado que está em Q1 e vem o B, ele também pode ir para Q2. Observe que Q1 e Q2 são estados finais. E aqui no final, olha, se vier um C, ele continua em Q2. Então, Q2C continua em Q2. Novamente aqui, vocês têm que colocar agora na representação algébrica aqui essas chaves, tá? Para representar o conjunto de estados, porque agora ele pode ir para um conjunto de estados e não para um único estado. Ok? Então, esse AFND aqui, ele reconhece a seguinte linguagem. Veja que essa, na verdade, vou frisar isso mais para frente, mas essa é a vantagem do nosso AFND em relação ao AFD. Qual seria a vantagem? É que, em certos casos, ao modelar uma linguagem regular utilizando o AFND, é mais simples do que utilizando o AFD, ou seja, é mais direto utilizar o AFND. Essa seria a principal vantagem. Na verdade, é a única. Por quê? Se, por acaso, vocês estão pensando que o AFND ele tem um poder computacional maior que o AFD, vocês estão equivocados. Nós vamos falar mais para frente que eles são equivalentes, ou seja, eles reconhecem exatamente a mesma classe de linguagem, que são as linguagens regulares. Tá? Então, não confundam, né, a questão do não determinismo. O não determinismo aí, por os autômatos finitos, ele não vai influenciar no aumento da capacidade de reconhecimento do autômato. Tá? Em outras palavras, o AFND ele não é mais poderoso do que o AFD. E aí vocês podem perguntar, e qual seria a vantagem de utilizar um AFND? A vantagem é simplesmente porque a gente consegue modelar uma determinada linguagem de uma forma mais direta. Tá? Eu vou reforçar isso para vocês mais para frente, já estou antecipando aqui. Então, olha, por exemplo, aqui esse autômato. Veja como é fácil, né, de olhar para o autômato e definir a linguagem. E depois a gente vai ver que o inverso também é interessante. Olhar para a linguagem e definir o autômato finito não determinístico. Então, vejam, esse autômato seria aqui. Ó. Dado que eu estou em Q0, vem o A e depois pode vir 0 mais B. Né? E aqui é um estado final. Então, ó, vem o A, B, asterisco. Ou eu posso ter A, B, asterisco, depois pode vir um B e depois pode vir vários Cs. Está bem representado aqui. Ou ainda, olha o O aqui, ó, ou ainda eu posso vir direto para cá, ó, vem o A para cá, vai para Q2, e aí depois pode ter 0 ou mais Cs. Está representado bem aqui, A, C, asterisco. Se a gente simplificar, né, essa expressão, essa linguagem, né, ou simplificar esse autômato, nós vamos ver que esse autômato nada mais é do que a linguagem, ele representa, né, a linguagem A, tem que vir um A, mas depois pode ter B, 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 e depois pode ter C, C, C. Certo? Então, cadeias aqui aceitas? A, B, 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 C, C, A, B, C, 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 A, B, C, né? Ou A, C, C, C. Não pode aceitar aqui cadeias, por exemplo, tipo A, B, C, B, por exemplo. Ou A, B, C, A, por exemplo. Não aceita esse tipo de cadeia aqui nessa linguagem. E esse autômato vai rejeitar essas cadeias. Ok? Bom, então, vamos então aqui analisar como seria, né, o processamento desse autômato, como seria a computação. Vamos simular a operação desse autômato finito não determinístico. E para isso daí, vamos considerar essa cadeia aqui. Cadeia A, B, B, C, C, C. Okay? Então, como a gente tem várias possibilidades, então vamos supor que, dado que eu estou em Q0 e venho A, ele já testa logo essa primeira aqui, ó. Q0A vai para Q2. O que vai acontecer? Né? Ele vai acontecer o seguinte, dado que eu estou em Q0 e vem o A, ele vai para Q2. Né? E aí eu vou consumir um símbolo da fita de entrada. Dado que eu estou em Q2 e vem o B, e agora, tem essa transição, Q2, B? Não tem. O que vai acontecer? Então, para esse caminho, simplesmente vai acontecer um impasse. Ou seja, o nosso AFND vai travar nesse caminho, e aí não há possibilidade de movimentação, e então ele para aí. Então, nesse caminho, ele rejeita. Só que se a gente fazer uma implementação do tipo backtracking, né, que é uma implementação mais comum, o que vai acontecer? Ele vai voltar, né, para o estado anterior, que é o estado Q0, e vai tentar o outro caminho, ou seja, Q0A. Então, nesse caminho aqui, Q0A, ele vai para Q1, né? Q0A, Q1, Q0A, Q1. E aí agora eu tenho, ele vai tentar agora Q1B, né? Dado que eu estou em Q1 e vem o B,
ele vai para Q12, ele vai tentar esse caminho aqui, ó, Q0A vai para Q1, Q1B vai para Q2. Tá? O que vai acontecer? Quando ele chegar aqui em Q2, vai ainda ter um B aqui na fita de entrada, né? Q2B, ó. E vai ter uma fita aqui, vai ter um símbolo na fita de entrada B, né? E vai estar na fita de entrada, e aí Q2B, o que vai acontecer? Ele vai travar, né? Vai dar um novo impasse aqui, porque ele não tem essa transição. Dado que eu estou em Q2 e vem o B, ele não tem essa transição. Mais uma vez, então esse caminho ele vai travar. Só que quando ele travar, o que ele faz? Ele vai voltar para o estado anterior. Então ele volta aqui para Q1, tá? E ele vai testar agora este outro caminho aqui, que é dado que está em Q1 e vem o B, continua em Q1. Então ele volta, tá? E agora, ele vai continuar em Q1, né? Vem um B, né? Vem um A, aí vem um B agora, continua em Q1, tá? Então, dado que eu estou em Q0, vem o A, vai para Q1. Q1B, continua em Q1, e agora eu vou pegar Q1B. O que eu vou fazer agora? Eu já sei que Q1B, se ele continuar aqui, Q1B ele vai travar, porque quando vier, se ele continuar em Q1, quando vier Q1C, ele vai travar aqui, né? Não vai ter a transição Q1C. Então, já vou fazer logo esse caminho aqui, ó. Q1B, né? Aliás, Q1B vai para Q2, e aí Q2C ele já vai poder reconhecer. Então, Q2C, ó, vai continuar aqui em Q2, Q2C novamente, continua em Q2, Q2C, continua em Q2, não tem mais, né, símbolos na minha fita de entrada, já leu todos, né? E aí ele atingiu, nessa leitura de todos os símbolos da minha cadeia, da minha fita de entrada, ele atingiu então um estado final que é Q2. Logo, esta cadeia, né, ela vai ser aceita pelo autômato. A cadeia A, B, B, C, 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 porque nesse caminho, nesse trajeto, nessa sequência de estados, né, o nosso autômato atingiu o estado final após ler todos os símbolos da minha fita de entrada. Deu para entender? Então aqui, para ficar mais ainda visual, né, vamos dizer, aqui nós temos todo o processo de computação da FND sobre a entrada, sobre aquela cadeia de entrada. Então aqui vocês vão vendo que, dado que ele está em Q0 e vem o A, ele tenta Q2. Q2 vai morrer aqui. Veja que isso pode ser implementado também de forma paralela, né? Vocês podem implementar utilizando recursos computacionais lá, tipo thread, né? Claro que aí tu tem uma implementação mais sofisticada do que você, por exemplo, implementar utilizando backtrack, né? Aí, não deu esse caminho e volta para o estado anterior, né? É uma solução muito mais simples do que tu usar, por exemplo, threads, mais complexo. Mas você pode implementar também de forma paralela. Então, ele pode ir para Q0, dado que ele está em Q0, vai para Q2, né? Esse caminho vai morrer porque eu não tenho uma transição para B aqui em Q2. Então, ele volta, testa outro caminho e assim até chegar uma condição, né, ou um caminho, uma sequência de estados que vai levar a uma configuração final de aceitação, que é esse caminho aqui. Né? Vocês podem ver Q0, Q1, Q1, Q2, 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 Q2. Esse seria o caminho de aceitação para esta cadeia aqui, A, B, B, C, C, C. Ok? Bom, então aqui é importante, né, eu coloquei esse slide aqui justamente para fazer essa diferenciação do determinismo para o não determinismo. Então não é regra geral, tá? Mas eu já até coloquei isso para vocês, já comentei isso com vocês. Mas os FNDs, em certos casos, eles podem mostrar-se mais simples de serem analisados do que as correspondentes funções determinísticas. Às vezes é muito mais fácil você pegar uma linguagem e modelar ela utilizando o FND do que você logo pensar no FD. É claro que nós vamos ver para frente que no próximo slide, a gente já vai ver, e na próxima aula a gente vai falar mais aprofundadamente, que um autômato finito não determinístico, ele é equivalente a um FD. Eles são equivalentes, eles possuem a mesma capacidade, né, de reconhecimento. Eles reconhecem as mesmas classes de linguagem, que são as linguagens regulares. Tá? Então, o que se faz geralmente na prática? A gente pega uma linguagem, modela ela utilizando o FND, que é mais simples, a gente vai ver aqui um exemplo, modelei, e aí então eu vou transformar esse FND em um AFD equivalente. Nós vamos ver esse algoritmo. E por que a gente faz essa transformação de um FND para um AFD? Porque a implementação de um AFD ela é muito mais direta do que um FND. Porque no caso de um FND, no autômato não determinístico, você tem que implementar alguma daquelas duas estruturas que nós falamos anteriormente. Ou você implementa
uma estrutura de paralelismo, ou você utiliza a estratégia de backtrack. O paralelismo é rápido, que vai ser executado, que vai seguir, mas você vai usar conceitos avançados de programação, que talvez não seja necessário. E o backtracking, apesar de ser simples na implementação direta, mas você pode gastar muito tempo, né? Vai consumir muito recurso computacional. Então, quando você transforma para um AFD, aquele teu AFND, o AFD, a implementação dele é direta. Nós vamos ver aqui em uma aula, que eu vou mostrar para vocês como implementar um AFD, e vocês vão ver que basicamente é usar if, else ou comandos de repetição, é muito direto a implementação, porque você sabe, o autômato ele sabe para qual caminho ele vai seguir, né? Já está determinado, né? Por isso que é determinístico. Certo? Então, geralmente faz esse caminho, né? Monta o FND, depois transforma para o AFD. Nós vamos ver esse algoritmo na próxima aula. Mas aqui para mostrar para vocês como é direto, né? Como eu consigo obter o FND olhando diretamente para a linguagem, ou seja, é mais simples obter o FND do que o AFD. Vamos olhar esse exemplo aqui. Então, eu tenho essa linguagem aqui, A, B, C, D, asterisco. Então, pode vir qualquer um deles 0 ou mais vezes. Depois tem que vir A, B, C, D, tem que vir essa sequência de caracteres. E depois pode ter de novo A, B, C, D, asterisco. Se a gente fosse pensar diretamente no AFD, olha como seria a composição desse AFD. Dado que eu tenho aqui 0, pode vir um B ou C, um D. Se vier um A, dispara. Se vier um CD, volta tudo. Então, a concepção do AFD ela é mais complexa. Você tem que pensar mais nas questões, nas transições ali, enfim, no modelo. Então, nos estados que vai acontecer. Então, ela é mais complexa, né? Melhor dizendo. Agora, observe como se você fosse modelar essa linguagem utilizando o AFND. Então, dado que eu estou em Q0, vem A, B, C ou D, 0 ou mais vezes. Então, Q0, A, B, C ou D, 0 ou mais vezes. Lembrando que essa vírgula aqui, né, lembrando lá, quem não assistir a aula sobre autômatos finitos tem que assistir novamente. Vou deixar aqui na descrição a aula. Então, a aula de autômato, nós falamos que essa vírgula representa o ou, né? É A ou B ou C ou D. Quer dizer, é como se tivesse 4, né, arcos aqui, tá certo? O Q0. Então, veja que é direto. A, B, C, D, asterisco, quer dizer 0 ou mais vezes. Aqui também esse Q0 vai representar exatamente essa expressão regular aqui. Depois tem que vir um A, um B, um C e o D. Direto, tá vendo? A, B, C, D. E no final, olha, pode vir 0 ou mais A, B, C ou D. Tá? Então veja que aqui é direto, né? A construção do meu autômato finito não determinístico está diretamente relacionado com essa expressão. Que não é o caso do nosso FD. Veja, a complexidade é bem maior para modelar. Então essa, com certeza, é a principal vantagem de um autômato finito não determinístico em relação ao FD. Sempre isso vai acontecer? Nem sempre. Às vezes é melhor você logo montar um FD do que você pensar no FND e tal. Né? Mas geralmente, em certos casos, é melhor você construir o AFND e depois pensar no FD. Okay? Então, como eu falei, né, esse slide aqui é para mostrar que existe uma equivalência entre autômatos finitos não determinísticos e autômatos finitos determinísticos. Tá? Então, aqui é um teorema. Seja L a linguagem aceita por um autômato finito não determinístico, sem transições de vazio. Depois a gente vai falar, né, mais uma aula para frente, a gente vai falar sobre essas transições de vazio. Então, é possível definir um autômato finito determinístico equivalente que também aceita L. Ou seja, eu consigo pegar um AFND e transformar no AFD. E aí esse teorema, né, de equivalência, ele é regido por meio de um algoritmo. Que basicamente, né, aqui de uma maneira bem alto nível, ele substitui todas as transições não determinísticas por determinísticas. E aí ele cria novos estados no autômato. Ou seja, nós vamos ver que os estados eles podem ser equivalentes ali, e aí nós vamos fazer a fusão desses estados equivalentes. Vai fazer o merge deles. E quando a gente faz o merge deles, a gente faz o merge também das transições. A gente vai falar isso tudinho na prática. E esse processo pode resultar na introdução de novos não determinismos. Né? Quando eu faço esse merge, essa fusão, eu posso criar ali novos não determinismos
E aí eu vou tratar esse novo não determinismo, esse novo estado, como se fosse um novo estado, na verdade. E aí eu vou aplicar o algoritmo de forma iterativa até eliminar todo o não determinismo. Então, aqui um exemplo genérico, né? Uma situação genérica aqui de não determinismo. Tá? Então, eu tenho aqui o não determinismo original. Onde é que está o não determinismo aqui? Está aqui de QI para QJ e de QI para QK. Se vier um A, ele vai para QJ. Se vier um A, ele vai para QK. Tá? Então, como é que eu vou eliminar esse não determinismo aqui, seguindo lá o teorema, seguindo o algoritmo? Basicamente, ele vai o quê? Ele vai fazer a fusão, né, desses dois estados, porque se a gente analisar, esses dois estados, a gente diz que são estados equivalentes. Então, a gente pode juntar eles, compor um único estado. Tá? Na verdade, eu criei um novo estado, que vai ser o estado QJ, QK. Né? E aí, aqui o restante ele vai manter. Então, essas duas arcos aqui, né, que nós temos, né, essas duas transições, elas vão se juntar em uma só, que vai me levar a um novo estado, que é o estado QJ, QK. Né? Então, o algoritmo ele vai trazer como resultado isso, ele vai identificar quais são os estados equivalentes, vai fazer a fusão, o merge, né, desses estados, e depois ele vai fazer o merge das suas funções de transição. Okay? Esse algoritmo nós vamos ver na próxima aula. Forte abraço e até lá.